Olá, pessoal! Mais uma vez vamos para mais uma aula de geografia e desta vez nós vamos falar sobre a regionalização, né? E os diversos modos de ver e estudar o mundo. Então, nós sabemos que a geografia ela estuda o espaço segundo seus aspectos físicos ou naturais, como relevo, clima, formações vegetais nativas, né? E também as suas interações. Ela também estuda o espaço segundo as diversas intervenções que a sociedade humana realizaram nele, que podem ser sociais, econômicas, culturais, políticas, além das relações e da interdependência que existe entre elas e os aspectos naturais. Então, pode-se observar, estudar e regionalizar o mundo de diferentes maneiras. Se a intenção é estudá-lo do ponto de vista físico, é possível fazê-lo com base nas formas de relevo, nos tipos de solo, de clima, de vegetação natural, além também da combinação desses elementos que, por sua vez, definem paisagens naturais da Terra. Mas, se a intenção é o estudo das sociedades humanas, pode fazê-lo com base na multiplicidade de aspectos. Pode fazer como o mundo dividido em continentes, países ou estados, religiões, línguas, etnias ou culturas, nível de desenvolvimento científico e tecnológico, até mesmo o nível de escolaridade econômico e também o desenvolvimento social. Há diversas paisagens naturais na Terra que resultam da combinação e da interação dos elementos naturais ou físicos das diversas regiões do planeta. Então, com base nessa combinação e interação, nós podemos regionalizar a Terra em 5 grandes paisagens naturais ou climáticas, que são as polares, temperadas, tropicais, desérticas e de altas montanhas. Então, esta é uma das formas de ver o mundo e também de estudá-lo. Então, aqui nós temos o mundo, grandes paisagens naturais e climáticas. Então, assim é uma forma da gente separar em regiões ou áreas que têm características comuns ou semelhantes. Quando nós observamos aqui na América do Sul, por exemplo, aqui onde está o Brasil, nós observamos também a África, no mesmo tom, o verde. Então, isso significa que isso aí faz parte de uma região de clima tropical. Então, é assim que nós fazemos para regionalizar de acordo com esses aspectos. Agora, o mundo da sociedade humanas e as múltiplas regionalizações. Quando nós observamos o mundo do ponto de vista das sociedades humanas, é possível perceber as diferenças e as desigualdades entre estados ou países do mundo. Entre os países, há diferença quanto ao desenvolvimento científico, tecnológico, além das desigualdades sociais e econômicas. Então, como nós podemos identificar os tipos de regionalização? Quais são os mais comuns? Então, vamos ver aqui agora um pouquinho o mundo, a regionalização após a Segunda Guerra. A Segunda Guerra Mundial, que aconteceu aí entre os anos de 1939 até 1945. Então, logo após a Segunda Grande Guerra Mundial, surgiu uma ordem mundial caracterizada por 2 grandes centros de poder. De um lado, os Estados Unidos e do outro, a União Soviética. Nós já vimos isso em aulas anteriores, o que deu origem aí ao mundo bipolar. Quando eu falo bipolar, significa que são 2 polos. Então, um polo que era ali tido como cabeça os Estados Unidos e o outro a União da República Socialista Soviética. Então, essas 2 colisões militares tinham aí os países aliados, que eram formados, por Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética. O Brasil, ele também participou da guerra do lado dos aliados, e a dos países do eixo, que era Alemanha, Itália e Japão. Então, após essa guerra, a ordem mundial ela passou a ser comandada pelas 2 superpotências vencedoras, os Estados Unidos e a União Soviética, que passaram a competir entre si pela liderança do mundo. Essa competição implantou uma ordem mundial bipolarizada que tem 2 polos, como eu havia dito, ou seja, 2 centros de atração. Cada uma dessas superpotências procurava ampliar sua área de influência sobre os demais países do mundo. Além dos interesses econômicos, havia também entre eles uma disputa ideológica. Agora, um outro ponto que nós podemos analisar é a regionalização em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, logo que a Segunda Guerra Mundial ela se findou,
ficou evidente a grande desigualdade econômica, social, científica e tecnológica aí existente entre os países. Isso ocorreu principalmente porque, durante a guerra, as principais potências mostraram ao mundo o seu poder bélico, ou seja, o seu poder de armamentos. Então, esses armamentos eles resultavam do grande avanço tecnológico decorrente do desenvolvimento econômico por elas alcançado. Então, diante desse quadro mundial, a partir da década de 1950, as expressões países desenvolvidos e subdesenvolvidos começaram a ser amplamente utilizadas referindo-se aos países com elevado desenvolvimento econômico e àqueles que não apresentavam tal desenvolvimento. Então, na época, essa regionalização ela fazia sentido. Mas só que, com o passar dos anos, alguns países tidos como subdesenvolvidos iniciaram aí um processo de industrialização e modernização, tornando assim insuficiente para abarcar a realidade mundial atual. Então, aqui nós temos uma regionalização de 1950, onde o mundo estava dividido em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Então, nós temos aqui os países desenvolvidos, o continente América do Norte, a Europa, a Austrália, né? Temos aí o continente América Central e do Sul, África e Ásia. Então, aqui nós temos uma visão de como ficou esse mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Outro tipo de regionalização que nós também utilizamos muito foi a regionalização em primeiro, segundo e terceiro mundos. Essa forma de regionalizar, ela foi introduzida também após essa Segunda Guerra Mundial, mais precisamente em 1952, quando o demógrafo francês Alfred Salve, ao estudar a economia mundial, ele usou pela primeira vez a expressão terceiro mundo, ou seja, referia aos países que não tinham participação nas decisões políticas mundiais e apresentavam um atraso significativo do desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e social. Então, assim, com base no nível de desenvolvimento econômico e no sistema socioeconômico adotado pelos países, regionalizou-se assim. Primeiro mundo eram os países desenvolvidos, capitalistas. Segundo mundo eram os países socialistas de economia planificada. E terceiro mundo eram os países capitalistas subdesenvolvidos. Mas, com a desagregação do bloco socialista no final da década de 80, essa expressão segundo mundo, ela acabou perdendo sentido. Aqui nós vemos como que era essa regionalização em primeiro, segundo e terceiro mundo. Outro tipo de regionalização que é muito parecido com o primeiro que eu falei para vocês é o de países do norte e países do sul. Então, durante a década de 1980, a imprensa e os meios diplomáticos eles passaram a usar a expressão norte para os países desenvolvidos e sul para os países subdesenvolvidos. Então, essas expressões ela têm como base a posição geográfica dos países do globo terrestre, embora não seja em relação à linha do Equador. Tá? Lembre-se bem, não leve em consideração a linha do Equador. Assim, o norte corresponde aos países situados ao norte dos países subdesenvolvidos ou do sul, com exceção da Austrália e da Nova Zelândia, que, de acordo com a linha do Equador, está no hemisfério sul. Então, esse modo de ver e estudar também não corresponde à realidade atual. Países como Coreia do Sul, Singapura e Israel, por exemplo, eles realizaram grandes progressos econômicos e sociais semelhantes aos países desenvolvidos. Como também é um engano considerar que todos os países situados ao norte sejam desenvolvidos. Então, quando essa regionalização ela foi realizada, a União Soviética ainda não havia se desagregado. E, naquele contexto, era considerada como um país desenvolvido. Então, aqui vocês observam que é muito parecido com aquela primeira regionalização que eu mostrei para vocês. Então, essa linha vermelha é a linha limite norte-sul. Então, todos os países que estão acima da linha vermelha, eles correspondem ao norte desenvolvido. Os países que estão abaixo da linha vermelha significa que são os países do sul, ou seja, os países subdesenvolvidos. Outro tipo de regionalização que nós podemos utilizar é a regionalização segundo o desenvolvimento científico e tecnológico, né? E quando nós
vamos dividir, quando nós vamos regionalizar a partir desse critério, os Estados Unidos, os países mais desenvolvidos da Europa Ocidental e o Japão, eles formam as principais áreas de inovação científica e tecnológica. Então, isso significa que é resultado de grandes investimentos que realizam na educação, em centros de pesquisa, pode ser em grandes empresas, em universidades, e isso vai permitir ter liderança tecnológica e científica entre os estados e mais poder nas relações internacionais. Então, esses países, além de utilizar as inovações tecnológicas nos processos de produção e criação de novos produtos, eles também exportam tecnologia e isso vai possibilitar que eles tenham aí um alto retorno financeiro. Mas também temos aqui um outro tipo de regionalização que é segundo o PIB. E o que é PIB? Produto Interno Bruto. Ou seja, é a soma do valor de todos os bens, podem ser os produtos agropecuários, os minerais e também os serviços, né? Comércio, transportes, que são produzidos por um país em determinado período, em geral durante um ano. Então, esse valor, geralmente expresso em dólares, ele é usado para avaliar a importância da economia de um país e compará-la com a economia de outros países. Então, o PIB per capita é a relação entre o PIB e a população total de um país. Ele é calculado dividindo o valor do PIB de um país pelo total da população, expressando a relação entre a produção da riqueza por habitantes de um país. A desigualdade do PIB per capita, quando a gente fala per capita, por cabeça, por pessoa, entre os países, indica grandes diferenças nas condições de vida da população. Com baixa produção de riquezas por habitante, o Estado ele vai arrecadar menos impostos e o dinheiro se torna escasso para o investimento em infraestrutura, habitação, saúde, educação, pesquisa científica, entre outros. Outro tipo também de regionalização que podemos utilizar é a regionalização segundo o Índice de Desenvolvimento Humano, que é chamado de IDH. Então, o IDH ele é utilizado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, conhecido como PNUD, a fim de avaliar as condições, né, econômicas, aí, as condições de desenvolvimento de um país. Estatisticamente, o IDH de 2015 ele distribuiu o total de países estudados em quatro grupos. O primeiro grupo era um quarto maior do IDH, que foi classificado como muito elevado, igual ou superior a 0,8. O segundo quarto elevado entre 0,7 e 0,8 e o terceiro considerado como médio entre 0,5 e 0,7. E o quarto é considerado como baixo, ou seja, menor que 0,5. Quanto mais próximo de 1, mais alto é o desenvolvimento de um país. Então, ao mostrar a média nacional, o IDH ela oculta as diferenças regionais internas do país. Mesmo em países ricos, como nos Estados Unidos, por exemplo, nós vamos encontrar aí várias diferenças regionais marcantes. E o mesmo se pode afirmar em relação ao Brasil e também a outros países que também são considerados menos desenvolvidos. Mas quando nós falamos de regionalização, nós também devemos levar em conta o caráter transitório das regionalizações. Algumas regionalizações do mundo, elas foram criadas após a Segunda Grande Guerra Mundial, ou durante a Guerra Fria, quando, do ponto de vista geopolítico, o mundo se encontrava bipolarizado. Considerando a dinâmica das sociedades humanas e dos estados, essas regionalizações elas caíram em desuso. Surgiram outras, as quais daqui a alguns anos poderão também sofrer mudanças. Desse modo, podemos dizer que as regionalizações ou os modos de ver e estudar o mundo, eles alteraram-se com o passar do tempo. E outra coisa que eu vou falar para vocês, eles irão continuar modificando, continuarão alterando. Então, só para finalizar, regionalizar é dividir ou delimitar determinado território ou espaço em regiões, de forma que cada uma delas apresente características semelhantes. É isso aí, pessoal. Só uma revisão sobre regionalização e até a próxima.